Vamos para a palavra de Deus, Gênesis capítulo 29. Nós vamos seguir aqui na exposição do livro das Gênesis. Gênesis 29, nós vamos fazer a leitura até o verso 30. Diz a palavra do Senhor: Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Respondeu-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se juntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai, só um minutinho que minha folha não está virando aqui. Comunicou ao seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Isso é um jeito educado de falar que Lia era meia feia, né? Porque para falar que a outra era bonita e ela sem brilho. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar casamento à mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento de primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, que tua voz ecoe neste lugar.
e que teu Santo Espírito encontre em cada coração, Pai, o lugar exato para que a tua palavra cresça e resplandeça. Oramos também neste momento, Senhor, pelas nossas crianças, que o Senhor as abençoe, que o Senhor ministre, Senhor, o coração delas e que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada uma, no nome de Cristo Jesus. Amém. Esqueci de chamar as crianças, mas as crianças podem sair. Tia Miriam está ali esperando. As crianças podem ir para a classinha, para a salinha. Libera a tela aqui para mim, por favor. Não tá. Não foi. Eu guardo bem, irmãos, aquele dia quente, lá no sertão pernambucano, quando eu voltava com meu pai da cidade de Ipubi. Conhece, seu João, Ipubi? Região de Araripina. O maior polo gesseiro do Brasil. E no retorno para a Serra Talhada, meu pai foi abordado por um policial rodoviário que parou ele e disse para ele: o senhor ultrapassou o limite de velocidade. Meu pai ressabiado disse: jamais, seu guarda. Acho que esse seu radar está equivocado. Eu nunca ultrapasso os limites de velocidade. Só para constar, meu pai, pelo menos 2 vezes, teve que fazer reciclagem por esse motivo. Nós tentamos, irmãos, burlar alguns meios de aferição na vida. Nós discutimos com o radar do policial. Eu não sei quanto a você, mas eu já me peguei em discordâncias semelhantes, não com o radar da polícia, mas com a balança. Você está errada, sua miserável, eu não estou pesando isso. Você está me boicotando. Já ficou revoltado com a balança? E quando a gente briga com a balança, sabe o que ela faz? Nada. Não está nem aí. Ela permanece calada, ela não se ofende. Não adianta discutir com as balanças. Elas não se sentem ofendidas. E a mesma coisa a gente pode falar como espelho. Quando a gente está cara a cara com o espelho, mesmo que nós não perguntemos nada, uma simples ida à frente do espelho, às vezes nós esbravejamos, espumamos pela boca, bufamos pelo nariz. Nós, às vezes, arriscamos dizendo: você está me ofendendo, apontando a minha camisa torta, a minha calça fora do lugar, o meu cabelo inapropriado. E como a balança, o espelho permanece calado, em silêncio. Porque tanto a balança quanto o espelho são imunes a objeções. Radares, balanças, espelhos, todos são objetos que apontam pontos falhos em nosso comportamento, em nossa vida. E diferente do que a sociedade atual espera, você não poderá fazer nada com a verdade que tais objetos apresentam diante de você. Se o radar te denuncia, se a balança mostra o seu peso, se o espelho te aponta uma falha, você não pode fazer nada, nem mesmo tentar censurá-los. Mesmo que fiquemos irados, tais objetos são meios pelos quais nós enxergamos a necessidade de mudança e melhoria. É interessante que Jacó, o filho fujão de Isaque, ele não tinha um radar. Eu me atrevo a dizer que Jacó não tinha um espelho, e muito menos uma balança. Mas Deus colocou Jacó frente a frente com suas mazelas. Expôs sua condição pecaminosa, mas ao mesmo tempo lhe proveu graça para mudar e ânimo para vencer as lutas que estavam diante dele.
Deus colocou um radar na vida de Jacó, que aferiu as suas fraquezas. Ele proveu para Jacó uma balança espiritual, e ainda pôs diante dele um espelho natural, que mostrou o quanto Jacó era iníquo. Todavia, irmãos, antes de seguirmos Jacó até Harã, é importante lembrar que ele desempenhou um papel significativo no cumprimento da maior promessa de Deus ao seu povo. E qual que era essa promessa? Enviar Jesus Cristo ao mundo. 2 gerações antes, Deus havia falado com Abraão, avô de Jacó. Ele prometeu, segundo suas próprias palavras: eu vou fazer algo sobre a miséria, a morte e a ruptura do mundo, e eu vou fazer isso através de você e de seus descendentes. E um desses descendentes foi Jacó. Na última mensagem que nós falamos aqui sobre Gênesis, nos lembramos agora que falamos sobre a visão que Jacó tem daquela escada, onde ela alcançava o céu. Onde Deus então está ali, Ele lhe aparece, e Ele faz uma promessa a Jacó: a sua descendência será como o pó da terra, diz o texto, capítulo 28 de Gênesis. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ali naquela visão, a aliança foi renovada, o pacto foi reafirmado, o tratado inquebrável e irrevogável foi chancelado. Mas aí nós olhamos para tudo isso e nos perguntamos: mas justamente com Jacó? A ficha criminal de Jacó incluía adjetivos como enganador, espertalhão, vigarista, mentiroso, trapaceiro. E nós rugimos diante dessas qualificações, porque nós questionamos como Deus pode usar alguém assim. Meu irmão, a despeito de tudo, Deus escolheu Jacó, e sua soberania, Ele decidiu usá-lo apesar das suas falhas. Fizemos um exercício na quarta-feira, hoje na classe de catecúmenos eu fiz o exercício de novo. Supondo que nós pecamos 3 vezes ao dia, isso no mês vai dar 90 pecados, no ano 1080 pecados, e se você multiplicar pelos anos que você tem, quantos pecados você tem então até hoje, sendo generoso, supondo que você peque só 3 vezes por dia. E quem peca 3 vezes por dia, a asa de anjo já está quase aparecendo. A nossa ficha criminal diante de Deus, ela não está menos, ou mais limpinha, melhor dizendo, mais limpinha do que a de Jacó, não. E mesmo assim, Deus não desistiu de nós, porque Deus usa o homem apesar do homem. Nossas falhas são grandes, sim, mas a graça de Deus é maior. Diga para quem está do seu lado: a graça de Deus é maior do que os seus pecados. É verdade, irmãos, que as nossas ações, os nossos maus hábitos sabotam a nossa, digamos, boa conduta. E diante disso nos perguntamos se Deus tem um lugar para gente como a gente em seus planos. E a resposta, olhando pela vida de Jacó, é sim. Deus tem um lugar em seus planos para mim e para você. Deus não só tem um plano, como Ele se importa conosco, e como foi mencionado já aqui neste culto, Ele não desistiu de nós. Mas na maioria das vezes, para entendermos isso, nós precisamos ser levados para a nossa terra chamada Harã. Sim, todos nós, irmãos, temos ou precisamos na vida de uma terra chamada Harã. Assim como todos nós recebemos da parte de Deus um tio chamado Labão. Jacó
saiu de sua casa, da casa dos seus pais, para fugir da ira do seu irmão Esaú. Embriagado pela ideia de sua mãe, ele pensou que essa viagem até a casa da sua parentela seria curta. Quem sabe ele teria algum tipo de ganho. Talvez ele pensou que ele iria adquirir um pouco mais de riqueza da sua parentela, uma bela noiva. Esse era um dos planos, para se casar. Uma volta por cima na perseguição do seu irmão. Entretanto, irmãos, Jacó ele pensava estar indo para Harã para encontrar o seu tio e conseguir uma esposa. Deus, porém, enviou Jacó para Harã, para que ele pudesse subir na balança que Deus tinha providenciado. Chegou a hora de Jacó ser colocado de frente do espelho. Chegou a hora dele encarar os números do seu radar. Chegou um momento em que Jacó deveria encarar a vida por si, sem a superproteção da mãe, sem o olhar omisso do seu pai, sem a ira arrobustada do seu irmão. Chegou o momento dele colocar os pés na terra, que seria a sua nova moradia pelos próximos 20 anos. E aí, quando Jacó põe o pé lá, ele vê um poço, ele tem um encontro, ele é recepcionado, ele vive uma linda história de amor, de um amor sacrificial, diga-se de passagem, mas ele também cai em uma armadilha ardilosa. Quem diria, hein? O trapaceiro foi trapaceado. Deus pode usar nossas desgraças, deslizes e maus feitos para a glória dele. Os percalços na vida de Jacó poderiam lhe surpreender, mas jamais pegou Deus de surpresa. Sim, irmãos, as adversidades às vezes nos chacoalham de um lado para o outro, mas não surpreendem a Deus. Mais à frente, nós aprenderemos sobre um descendente de Jacó por nome José, que nos apresenta o seguinte princípio: Deus é especialista em transformar mal em bem, em tensionar o pecado para servir ao seu propósito, em fazer com que o mal feito se torne um meio de vida, bênção e paz para sempre. É mentira o dito popular, onde as pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas. Inclusive, eu vi uma vez um irmãozinho na igreja, lá no Nordeste, ele subiu, deram oportunidade para ele, ele citou, porque na Bíblia está escrito que Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei que Bíblia que era, mas ele falou que estava. Não, irmãos, Deus pega a linha torta e ele conserta aquilo que está torto. Ele é especialista em fazer isso. São oportunas as palavras do Dr. Wisby aqui, quando ele diz que a vida não é fácil, e aquilo que ela faz conosco depende muito daquilo que ela encontra em nós. E o que a vida encontrou em Jacó? Um aglomerado de pecados, como oportunismo, engano, mentira, ambição. No entanto, para se tornar posteriormente o príncipe de Deus, Jacó precisava passar pela correção do Senhor. Correção essa que o lapidaria para os seus propósitos. E aprouve ao Senhor colocar Jacó diante de um espelho chamado Labão. E ali o Senhor o refinou. O trapaceiro foi trapaceado, pois nenhuma trama humana sobrepõe aos desígnios de Deus. Eu acho que vai ter que ficar passando aí, Elton, não está funcionando. Rebeca diz a Jacó: eis que o seu irmão, capítulo 27, Gênesis, eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias.
até que passe o furor do seu irmão e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Rebeca traçou um plano. Primeiro, ela vem com a ideia de Jacó tomar a bênção que pertencia naturalmente, legitimamente a Esaú. Depois da trama, ela vê o conflito, aí Rebeca trama de novo. Vou mandar você para lá, vou conversar com seu pai, vou mandar você para longe, até que a ira do seu irmão passe. Havia uma trama humana, irmãos, mas por mais que o ser humano possa fazer planos, isso não pode sobrepujar o desígnio e a vontade soberana do Senhor. Como falamos, Rebeca tinha um plano e Jacó embarcou nesse plano. Mas a trama que deveria se dar por alguns dias, já mencionamos, foram por décadas. Rebeca e Isaac desenharam um casamento para seu filho. Todavia, Deus tinha algo mais. Os pais do suplantador é o significado do nome de Jacó. Eles imaginaram ou eles idealizaram uma vida pacata, mas Deus tinha algo mais para aquele que estava destinado a ser o ancestral de Jesus, o Filho de Deus. A trama de Rebeca, acordada com Jacó e avalizada por Isaac, começa a desmoronar quando o jovem fugitivo se encontra com a bela Raquel, filha de Labão, junto a um poço. O que era um plano humano se tornou providência divina. E aquela trama terrestre foi vencida pelo desígnio do céu. Você sabe o que é isso? Fazer planos. E Deus de repente transforma todo aquele plano que você fez em algo imensamente maior. Os poços naquela época eram lugares de encontros sociais, eram pontos centrais da vivência comunitária naquela região, naquele tempo. E foi à beira daquele poço que os desígnios de Deus começam a sobrepujar a trama de Jacó e de sua mãe Rebeca. De maneira tímida e despretensiosa, Jacó inicia uma conversa com os pastores que estavam ali à beira daquele poço. Sem muitas firulas, o diálogo se deu por meio de perguntas objetivas e respostas rápidas, até que surge em cena aquela que arrebatou o coração do impulsivo usurpador, o coração de Jacó. Raquel, cujo nome testifica da sua profissão. Sabe o que significa? Ovelha. A filha mais nova de Labão revive uma cena acontecida não muito tempo atrás, pois foi na beira daquele mesmo poço que sua tia Rebeca foi encontrada pelo servo de Abraão e foi levada para se casar com Isaac. Os mais céticos olham para essa narrativa e eles vão tentar buscar cálculos probabilísticos para justificar este acontecimento. Os mais espirituosos se apegam à conspiração universal. Todavia, irmãos, isso é a mais pura e poderosa providência de Deus. Eu tomo emprestado as palavras de Warren Wiersbe, que ele diz que na vida do cristão que confia, nada é acidental, tudo tem um propósito. Tudo. Por que você está aqui nessa manhã? Deus tem um propósito. Porque você nasceu nessa família, existe um propósito. Porque você está nesse emprego, tem um propósito. Porque você está passando por essa luta, existe um propósito. E aqui, irmãos, fica nítido que o céu estava empenhado em fazer cumprir na vida de Jacó o propósito que o Senhor designou. Se consciente ou não, o texto não nos dá essa informação.
Rebeca, autorizada por seu marido Isaque, envia Jacó para sua parentela, sem considerar que muita coisa mudaria na vida do seu filho. Ele não só contrairia matrimônio, como ele também teria a sua vida e caráter transformado pela forja onde Deus o colocou. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Irmãos, humanamente falando, qual a probabilidade de um sertanejo nordestino casar com uma paulistana? No meu caso, nenhuma. Nenhuma. Talvez você mulher, você marido, se você parar para refletir, qual a probabilidade de você ter casado com essa pessoa? Nenhuma. Mas são desígnios de Deus. É interessante que Moisés nos mostra que aquele Jacó à beira do poço não é o mesmo Jacó que saiu debaixo das asas da sua mãe. Lembre que outrora, quando ele estava em casa, Jacó ele tinha um perfil mais introvertido. E aqui Jacó já começa a ser experimentado e ele puxa assunto com os pastores. Antes, Jacó era um moço mais do lar. E aqui, que parece de uma forma mágica, Jacó se torna um fortão, que inclusive ele empurra e devolve a pedra que está tapando a boca do poço. Aquele que nunca teve uma atitude altruísta, neste momento, ele se põe a matar a sede das ovelhas de Labão, se torna o primeiro a se oferecer para fazer alguma coisa. O mentiroso se põe a falar a verdade pela primeira vez, pelo menos no registro bíblico. E isso, irmãos, mostra que nenhuma trama humana sobrepõe os desígnios de Deus. Foi assim com Jacó e é assim comigo e com você. Infelizmente, nós não paramos para fazer análises intencionais das rotas que nossa vida toma. Nós planejamos, tramamos e não paramos para observar que muitos desses planos e tramas se perdem pelo caminho, criando então espécies de novas rotas que darão no exato fim que Deus designou. Casamentos resultantes de encontros não planejados, trabalhos adquiridos por experiências não levadas em contas, lugares onde somos plantados, dos quais são frutos daqueles casos que nós pensamos ser coincidências. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu me lembro que quando eu estava no meu primeiro seminário, sentado, e ali aprendendo teologia, e um dos professores que dava aula, eu falava, oh Deus, eu queria ser crente que nem esse homem, e eu não fazia ideia que um dia Deus não ia me fazer crente como aquele homem, mas Deus me colocaria pastor onde ele foi pastor. Qual a probabilidade disso, humanamente falando? Nenhuma. Nenhuma. E Deus faz isso, irmãos, porque Deus trabalha com o improvável. Nós somos os chamados improváveis no reino de Deus. Se você fizer uma análise profunda e sincera para a sua vida hoje, para as sementes que você tem em suas mãos, os frutos que você tem em seu bornal, é verdade que Deus está te preparando hoje para algo que Ele já tem pronto para você amanhã. Assim como aquilo que você está vivendo hoje é resultado daquilo que Deus fez lá atrás. E às vezes nós nos pegamos no meio de algumas adversidades, porque nós estamos lutando com Deus. E na luta com Deus, quem você acha que ganha? Quem? Mesmo que nós tentemos, irmãos, tramar, planejar, manter tudo sob nosso controle, a resposta que prevalece sempre virá, como diz Provérbios 16:9, sempre virá dos lábios do Senhor. O trapaceiro
foi trapaceado, porque a providência divina também é instrumento da justiça retributiva. Olha que nome difícil, mas é importante nós aprendermos. É certo que você já ouviu o ditado: aqui se faz, aqui se paga. Todavia, irmãos, longe de uma abordagem vingativa, é bom nós lembrarmos o texto sagrado sob a pena do apóstolo Paulo, que nos diz, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E a zombaria de Jacó, antes de mirar seu irmão e seu pai, acertou precisamente o próprio Deus. O trapaceiro profissional, já com sinais de uma vida, que sua vida estava num processo de mudança, precisava passar pelo crivo da justiça divina. Note bem, a graça de Deus perdoa os nossos pecados, amém? Mas nós não podemos duvidar disso. Ela não nos exime da colheita daquilo que um dia semeamos. Tem gente que semeia coisas na vida, depois fala: Senhor, me livra. Irmão, Deus vai até te perdoar, tenha certeza disso, mas você vai colher. Não existe um caminho curto. Não existe. Erroneamente, muitos crentes pensam que, uma vez sendo alcançados pela graça salvífica, se tornaram blindados ou isentos da semeadura de seus maus feitos que um dia praticaram. Não, de jeito nenhum. Tem gente que está colhendo turbulências, furacões na vida porque plantaram ira, plantaram sementes danosas, e os resultados não serão amenizados por Deus. Refrescando a memória, segundo a palavra de Deus, como nós falamos, tudo que o homem semear, isso também se fará. A graça divina, aliada à fé salvífica, nos livra da condenação eterna, mas não nos livra dos males que um dia nós praticamos aqui. Não nos livra. E com a providência divina, Jacó recebeu a justa retribuição daquilo que ele semeou. O encontro com sua prima Raquel lhe rendeu uma aproximação com a parentela de seus pais, um trabalho digno para o seu próprio sustento e a possibilidade de constituir sua própria família. Na casa de Labão, estudiosos afirmam haver um contentamento em Jacó pelas oportunidades que ele tinha de estar ao lado de Raquel. O que Jacó não percebeu foi que Labão era um enganador experiente e que ele estaria no controle da sua vida pelos próximos 20 anos. Eu concordo com o estudioso britânico Derek Kidney, que ele diz que em Labão Jacó encontrou o seu competidor e o seu meio de disciplina. Aí Labão diz para Jacó: você vai trabalhar de graça para mim? 7 anos de trabalho por sua filha Raquel, topa? E aí Labão falou: fechado. Só que eu fico imaginando que Labão ele fez um fechado para Jacó assim, ó, porque o enganou. E o texto diz que por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante aqueles 7 anos, como se fosse apenas alguns dias. Mas chegou o dia então de Labão pagar a sua dívida a Jacó. Só que nesse dia, Jacó naufragou. Naufragou porque ele caiu na cilada de Labão. E como transcorreu o plano? Um banquete, uma noitada, um vinho forte, um homem embriagado, uma tenda escura, uma mulher carente de um marido, uma tradição empurrada goela abaixo, e então aquilo que eram 7 anos se tornaram 14 anos de trabalho.
Nós olhamos para o drama de Jacó e seu amor por Raquel, e nós nos encantamos com o tamanho esforço daquele homem. Mas a mensagem em evidência no texto aqui é a colheita amarga que Jacó teve que suportar. Labão age de maneira astuta e trapaceira, assim como Jacó fez no passado. Jacó enganou seu pai, quase cego, em uma tenda escura. E o que acontece agora? Jacó é enganado quando ele foi cegado pelo vinho. Jacó, calculista como era, roubou do seu irmão o direito de primogenitura, um direito que não poderia ser devolvido. E o que acontece agora? Jacó foi levado para um casamento com uma irmã primogênita que não podia ser desfeito. Ele está pagando na mesma moeda aquilo que ele fez. Jacó relutou e resistiu à tradição do primogênito estar à frente. E aqui ele foi vítima da tradição, casando-se com a primogênita, pagando na mesma moeda. E é interessante que Jacó reclamou a Labão: o Senhor me enganou. E a palavrinha enganou aqui no hebraico é a mesma palavra que Esaú usou quando denunciou o engano do seu irmão ao seu pai. Olho por olho, dente por dente. Onde está a graça? A graça nos livra da condenação eterna, irmãos, mas não nos exime de colher aquilo que nós plantamos. Jacó plantou sementes de engano e ele está colhendo fruto do engano. Ele enganou Esaú, ele enganou Isaque, mas ele foi enganado por Labão. Como diz meu amigo Lucado, Jacó recebe o troco. Irmãos, Deus não é o autor do pecado, e que fique bem claro isso. Ele não coaduna com as ações espúrias de Labão, mas em sua soberania, Deus deixa, Deus permite, Ele usa a desfaçatez de Labão como antídoto contra, me libere, me perdoe a palavra um pouquinho pesada para falar nessa manhã, um antídoto contra a safadeza de Jacó. Vai ter que aprender apanhando. A providência divina também, irmãos, é instrumento da justiça retributiva. Deus permite que passemos por situações difíceis, como forma de retribuição daquilo que um dia nós plantamos. E é bom que fique claro, a disciplina, a retribuição é para o nosso crescimento. Assim como foi com Jacó, às vezes precisamos ser confrontados com o nosso próprio pecado para nós sermos moldados por Deus. Como diz o escritor aos Hebreus: filho meu, capítulo 12, versículo 6, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O trapaceiro foi trapaceado, porque Deus, em sua soberana graça, usa de sua fiel disciplina para nos redimir do pecado e transformar-nos à semelhança de seu filho. Jacó disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Irmãos, em sua graça, Deus perdoa os pecados que nós confessamos, como está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel para perdoar os pecados confessados. Porém, em sua justiça, Ele permite que arquemos com as consequências dos nossos pecados. Além de estar relacionado com a justiça retributiva do Senhor, a providência divina também
ela se relaciona com a sua fiel disciplina. Disciplina que visa o amadurecimento. A falta de correção na vida de Jacó poderia enveredar aquele moço por um caminho de conveniência e de total engano. Sem a disciplina do Senhor, jamais conheceríamos, irmãos, o Jacó que se transformou em Israel, o fugitivo transformado em um príncipe, o errante na vida que se assentou entre os patriarcas da fé. Jacó errou em demasia na vida, mas o Senhor jamais o abandonou, e a disciplina do Senhor é prova do seu amor por ele, assim como a disciplina do Senhor sobre nós é prova do seu amor pela nossa vida. Queridos, Deus não abandona Jacó, e isso não quer dizer que Deus está passando pano para os pecados dele, não. Mas está nos informando que Deus persegue Jacó, que Ele nos persegue com sua graça e sua justiça, para restaurar em nós a imagem do seu Filho, o qual, segundo diz Hebreus 1:3, é o resplendor da glória do Pai. Estudiosos chegam a chamar esse episódio da vida de Jacó de a ironia de Jacó, e ainda denominam a justiça de Deus exercida aqui como justiça poética. O enganador sendo enganado, o trapaceiro sendo trapaceado, o usurpador tendo o direito tolhido. A narrativa revela que Deus, e não Labão, tem a última palavra em toda essa situação. É verdade que Jacó não merecia, irmãos, as bênçãos que o Senhor havia prometido a ele, mas Deus, em sua graça soberana, continua a cumprir as promessas. Lembra-se do texto: ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel. Aí a gente acha assim: não, eu vou ser infiel, Deus vai ser fiel mesmo. Irmão, Deus não vai ser fiel a gente, Ele vai ser fiel àquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu algo para a tua vida, se precisar Ele virar você do avesso, Ele vai virar. Você gostando ou não, vai acontecer. Muitas vezes, Deus permite, irmãos, que enfrentemos dificuldades e sofrimentos, não para nos destruir, mas para nos refinar, para nos melhorar. A correção do Senhor tem caráter redentor. O Senhor não corrige e nos prova para a destruição, mas para a salvação. Foi assim com Jacó, é assim conosco. É verdade que as 3 perguntas que exprimem a revolta de Jacó são dirigidas a Labão, mas elas deveriam ser aquele tipo de indagação que nos expõe, ou que o expõe diante de Deus, e nos faz volver os nossos olhos para os delitos que nós cometemos, para que nós possamos buscar conserto. Embora este capítulo de Gênesis fale de pecado, de traição, de engano, ele grita, sendo redundante, em alto e bom som, de como Deus pode usar as falhas humanas para realizar os seus propósitos redentores. E sabe o que isso deve nos lembrar? Que mesmo no caos de nossas falhas, Deus está trabalhando em seu plano perfeito. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A história de Jacó passa por Harã, mas não precisava ser assim. Ela não precisava passar por Harã. A família de Jacó não precisava ser construída sobre um conflito entre 2 irmãs, porque Labão coloca um conflito dentro da casa de Jacó, e aquelas irmãs, elas vão viver em conflito o resto da vida.
Jacó não precisava que os seus caminhos fossem submetidos a 14 anos de trabalho. Ele poderia simplesmente ter ouvido o plano de Deus para a sua vida, para a sua família, ter cumprido esse plano e levado tudo seria muito mais leve, sereno, pacífico. Mas como alerta o profeta Oséias, capítulo 8, versículo 7, há quem semeia vento, e quem semeia vento, diz o profeta, colhe o quê? Tempestade. E isso não é dito popular não, isso aqui está na Bíblia mesmo. Tem gente semeando vento hoje, vai colher tempestade amanhã. E quem está colhendo tempestade hoje? Olhe se não semeou vento lá atrás. A boa notícia, irmãos, é que mesmo assim Deus não desiste de nós. Deus não desiste da gente. Deus não desistiu de Jacó. Ele não deu as costas a Jacó. Ele não jogou a toalha. Como diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Onde aumentou o pecado, ou abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem para cá, Nisa. Queridos, a fiel disciplina de Deus, ela vem para nos transformar cada vez mais parecido com Jesus. Pastor, está doendo, aguenta, você está num processo de transformação. Eu não aguento mais, aguenta, fica firme. É verdade que você pode estar colhendo algumas decisões, falas, sementes que foram lançadas de maneira errada na sua vida. Deus está te melhorando, Deus está te aperfeiçoando. Talvez alguns poderiam fazer a pergunta, né? Será que diante desse fato, será que Jacó melhorou? Eu acho que ainda é cedo para nós chegarmos a essa conclusão. Nas próximas semanas, nas próximas mensagens, nós seremos mais pontuais a respeito dessa melhora de Jacó. Todavia, a história de Jacó sendo enganado por Labão nos lembra que Deus é justo e soberano. Ele não permite que o pecado fique impune, mas também é gracioso o suficiente para guiar aqueles que são seus de volta ao caminho certo. Talvez você que ouve essa mensagem nessa manhã diz assim: olhe, faça uma reflexão breve sobre a sua vida e fala: pastor, tem sido difícil até aqui. Permaneça firme, Deus está guiando você para o caminho certo. O Senhor não eximiu Jacó de sua culpa, mas lhe proveu graça para colher as consequências de seus atos. Guarde bem isso. Salvos, ou seja, gente salva, sem o processo de refinamento, se tornam orgulhosos, que ostentam seus louros, ou seja, suas coroas de merecimento ao céu. Deus, o Senhor, tem poder de usar a estrada mais sinuosa, o caminho mais esburacado, a trincheira mais estreita, para que os seus propósitos se cumprem fielmente. Lembra-se de Lia, a desprezada, a irmã mais velha, a rejeitada, a de olhos cansados. Após então, ela se tornou Lia, a mãe de Jacó, a mãe de Judá, ancestral de Davi e de um carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Lia não foi escolhida por Jacó, mas ela foi selecionada por Deus
para ser mãe da linhagem dos reis dos reis. Enquanto Jacó, o trapaceiro, foi trapaceado por Labão, o astuto, Deus estava tecendo o bastidor da história, preparando o mundo para o advento do seu filho. E o que tudo isso nos ensina? Bom, não existe mal que Deus não possa transformar em bem, não apenas para alegrias de alguns, mas para a salvação de muitos ao redor do mundo. E isso inclui eu e você. Feche seus olhos. Eu vou cantar um trechinho de uma canção. E se diante dessa palavra você se depara com uma realidade onde você está vivendo um processo, está custoso, está difícil, você consegue identificar que você teve sementes lançadas e que agora você tem colhido adversidades, ore a Deus, peça para que Deus te ajude a passar por isso, não a te livrar, porque Ele não vai te livrar, mas te dê força para passar, porque Ele está trabalhando para o seu bem. E se ao longo dessa canção você quiser, num ato de fé, se colocar de pé no seu lugar e falar: Senhor, eu estou aqui, me fortalece, porque eu creio em teu desígnio, nós vamos orar juntos. O tempo não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou, e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Esqueça os porquês, também os talvez, só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima permissão de Deus, cada sorriso permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista permissão de Deus, cada luta permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, é pela permissão de Deus. Estamos aqui, Senhor, alguns Jacós, algumas Lias, mas gente que entende que às vezes fez semeadura difícil, lançou sementes difíceis e hoje talvez estejam colhendo resultados temerosos. Oh Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor renove o nosso ânimo, para que a gente possa passar pela provação. Deus, nós sabemos que essa provação está nos melhorando, está nos capacitando. Então nos limpa, Senhor, nos transforma, nos faz a semelhança do Teu Filho. Senhor, que nós tenhamos a consciência que a Tua fiel disciplina é para a nossa redenção e não para a nossa destruição. E no nome de Jesus, que nós nos agarremos à promessa que o final das coisas sempre será melhor do que o início delas. Então os nossos olhos estão postos em Ti, no prêmio, na soberana vocação em Cristo Jesus.
E sabemos que nesse processo nós caminhamos firmados no Senhor. Então fortalece a tua igreja, fortalece esse teu filho, essa tua filha que nesta manhã está aqui e precisa do teu socorro, da tua ajuda, do teu ânimo, da tua força, Pai, no nome de Jesus. Que o nosso coração seja tomado por tua graça, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.